Quando você abandona tudo para viver com Cristo, cara, isso gera um bug na cabeça das pessoas. Então você imagina que as pessoas estão nesse reino das trevas, elas não estão no reino da luz. Quando você sai desse lugar, dessa ambiência, desse ambiente, desse comportamento das pessoas, para vir para cá, muitas vezes isso vai chocar até quem está dentro da religião. É forte. Porque a religião, ela faz o seguinte: você pode ter Cristo, mas você pode ter só até aqui. Ela começa a te podar. Só que ela não poda para gerar um fruto. Porque a palavra fala que ele poda a árvore para que ela dê mais frutos. Sim. Então existe a poda para o crescimento e existe a poda para a paralisação. A religião sempre vai te paralisar. Portanto, você que está em casa, se você está paralisado por problema de algum homem, por problema com a igreja, deixa eu te falar algo. Talvez você já ouviu falar mal de igreja, mas você não ouve falar mal do evangelho. Porque o evangelho é transformador. Talvez a igreja te paralisou, talvez homens te paralisaram. Isso acontece com cada um de nós. Às vezes até nós, dentro do próprio evangelho, nas nossas ações, nas nossas ignorâncias, nós paralisamos pessoas também. Porque o Tiago de hoje, o bispo Tiago de hoje, não é o mesmo bispo Tiago do começo. Então imagina, eu entro dentro de um sistema. Eu preciso da aceitação de homens. Eu chego para uma pessoa que está se convertendo e eu falo, não, você não pode fazer isso. E às vezes uma fala minha paralisa a pessoa. Uma ação minha paralisa a pessoa. Então, essa não é a poda genuína. E aí a gente sofre vários obstáculos. E quando você vai amadurecendo, a Bíblia fala em Romanos 8:28 o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E a gente ouve isso daí em várias igrejas, em vários lugares. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente pega assim, Guilherme, pastor, Deus me ama, então tudo coopera. Não, só que tem a parte B. Para os que foram chamados segundo o seu propósito. Então quando você é chamado por um propósito específico em Deus, toda dificuldade, todo embate, todo embaraço que vem, está cooperando de que maneira, Gui? Para fazer você crescer, para fazer você se tornar mais forte, para fazer você alcançar novos níveis. E eu costumo falar isso muito. A nossa vida, ela é um videogame. Você tem que ir vencendo as etapas pequenas, mas você sempre vai ter uma batalha final. É verdade. E se você não passa essa batalha final, você volta pro início. Game over, né? Tem como salvar a terra. Você volta para isso. E essas etapas, elas vêm para trazer o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Você para pensar, você vê uma criança, ela cresce, você cresce de tamanho, você cresce em idade, você cresce em maturidade. E nós precisamos crescer em mentalidade, em vida, em maturidade. E a única forma que Deus tem para fazer a gente crescer são com as dificuldades, com as batalhas da vida. Muita gente paralisa e fica no meio do caminho. Outros conseguem vencer e avançam. Eu não falo isso só em relação à igreja. Eu, graças a Deus, hoje eu saí dessa cápsula igreja, tá? Até para que você entenda. Sou pastor, sou líder de uma igreja. A gente está dentro de uma igreja local. Mas eu consigo entender que o evangelho ele vai muito além disso. Vai muito além disso. Glória a Deus. É assim como José, né? José novo foi levado meio que para uma cova pelos irmãos dele. Ele era criança, no caso, bem novo, né? Não criança que eu digo, vocês estão entendendo, né? Mas um adolescente. Sim. Tudo que ele passou foi uma forja. Deus foi forjando ele. Na verdade, o propósito de aprimorando, José né? começa dentro do poço. Essa é a direção. Eu quero que você entenda o seguinte. Por que o propósito de José começa dentro do poço? Porque antes era só sonho. E tudo que é de Deus se materializa. Então, para ele se tornar governador, ele teve que passar pelo poço. Ali começa o propósito. Mas o poço não é ruim? Ele não foi abandonado? Ele não foi vendido? Ele não se tornou escravo? Não caluniaram? Não falaram sobre a morte dele? Mas ali o poço começou a cooperar para o propósito que Deus tinha na vida dele, Glória entendeu? a Deus. Ali é o complemento de um versículo. Você quer entender se a sua vida está debaixo de direção? Olha para o cenário da sua vida e vê se a sua vida se encaixa em algum versículo. Se você tem a consciência disso. Aí é onde entra a diferença entre evangelho e igreja, pastor Elton. Glória a Deus. Porque a igreja vai falar que você está dentro de uma fase da sua vida e ela vai tentar definir
aquela fase da sua vida. E quando você tem abertura para o evangelho, às vezes você está dentro de uma fase da sua vida, todas as pessoas estão achando aquela fase ruim, mas você sabe que você está sendo formado para um propósito. Sim. Eu vou dar um exemplo bem rápido, porque eu sei que você quer me fazer uma pergunta, tá? Tá, tranquilo. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, Moisés e o faraó. Você pode depois pesquisar no livro de Êxodo, capítulo 4. Moisés vai até o faraó para ele libertar o povo. Deus chama Moisés no capítulo 3 e dá poder para ele fazer milagres e sinais. No capítulo 4 ele vai até o faraó. E quando ele vai até o faraó para libertar o povo, o próprio Deus, Gui, que endurece o coração de faraó, é o Deus que fala para Moisés falar com o faraó. Então nós vemos dois cenários, mas um evangelho só. E aí talvez Fácil, né? com duas faces. Pega essa chave aí. Então você vê assim, aí você vê e fala assim, mas é Velho Testamento, não era Evangelho. Se você olhar no livro de Apocalipse, você vai ver que o Evangelho é eterno. Moisés já fazia parte do Evangelho. Glória a Deus. Mas ele fazia parte em que cenário? A Bíblia fala que o Velho Testamento é a sombra do Novo. É só uma degustação do Novo. Então, Aperitivo. não, um aperitivo. Então não deixa de fazer parte do Evangelho. Não era o Evangelho revelado, mas era o Evangelho. Então mesmo Deus que endurecia o coração de Faraó, era o Deus que falava para Moisés, vai falar com ele. Mas peraí, Deus é louco? Deus, ele fala para Moisés fazer, mesmo endurecendo o coração de Faraó. E aqui a gente vê dois cenários, o bem e o mal. Sim. Mas se você pegar Salmo 139, verso 12, vai falar que o bem e o mal para Deus são a mesma coisa. Glória a Deus. Então existia dois cenários, o bem e o mal, mas existia um propósito só. Deus estava treinando Moisés para um milagre, que foi um milagre que marcou a trajetória dele, mas ele também precisava cumprir o propósito com o coração de Faraó. E esse propósito do coração de Faraó era uma promessa que ele tinha feito para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Que o povo ia ficar cativo e que depois de um tempo ele ia libertar o povo. Então imagina só, como que um Deus atua em duas faces ao mesmo tempo. Forte. Tremendo. E a gente só consegue ter essa compreensão ao longo do tempo. Quando você consegue ter essa compreensão, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a refletir nas nossas ações e entender se nós estamos dentro do propósito ou não. Porque quando você sai do sistema igreja, você já não começa mais a andar só por igreja. Você anda por propósito. E aí sim você está fazendo parte do evangelho. Glória a Deus, né? Você vê que tudo engloba aí, porque ele trouxe sobre o vaso de honra e o vaso de desonra, porque se você for ver, Faraó era um vaso de desonra e Moisés um vaso de honra. Sim. E também muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E dentro desse campo das decisões, para você sair de um sistema, você precisa de ter uma base para enfrentar ele. E eu louvo a Deus pelo bispo, porque eu, junto com o bispo, andamos junto pelo mesmo propósito. Eu vejo o tamanho da dimensão que é o reino, e o evangelho genuíno, ele não tem máscara, ele é genuíno por completo. É preciso de nós entender isso. Eu vou fazer uma pergunta, bispo, que muitas das vezes as pessoas não conseguem aconselhar isso, sobre a tua família, a igreja e trabalho. Dividir essas, para que as coisas aconteçam. E tudo nós fazemos para a glória de Deus, mas eu gostaria de saber do bispo o que você entende com isso. Entende o seguinte, imagina Moisés indo falar com o faraó pela 7ª, 8ª vez. Imagina a família de Moisés falando para ele parar. Mas Moisés sabia de algo que só ele e Deus sabia. Sim. Ele ia orar, Deus falava assim, vai falar com o faraó, se o faraó não obedecer, eu vou entregar determinado juízo. Aí Moisés chegava para a família, que estava em outro território, falava assim, porque existia o bairro, a vila dos hebreus, dentro do Egito, tá? Então imagina, eu preciso ir lá falar com o faraó de novo. A pessoa, mas de novo? A religião, mas mais uma vez? Mas você tá vendo que não tá dando nada? Então você faz a... Que tanto você quer insistir numa coisa que não dá certo? Só que ele estava no propósito de um cumprimento. Ele estava no cumprimento de um propósito. E que cumprimento era esse? A libertação do povo. Então você imagina só. A família às vezes não entendia. Né? Os processos às vezes não entendia. E a pergunta que você fez, qual que foi mesmo? Só para a gente poder... Como você consegue aconselhar família, aconselhar trabalho? Tá, já entendi, já voltou tudo isso. Então você imagina só. Às vezes você está exatamente no cumprimento dessa etapa.
e as pessoas não conseguem entender. Deixa eu te falar algo, a sua vida não está desorganizada. Aleluia. Porque Cristo está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Existem etapas da sua vida e situações que você precisa passar, como eu já disse aqui no começo. Por exemplo, nós que somos ministros do Evangelho, Deus nos chama para estabelecer a igreja, estabelecer... Ser embaixador dos céus, né? Exatamente, estabelecer esse desenvolvimento na vida das pessoas, essa transformação na vida das ovelhas, desenvolvimento na vida dos líderes. Então, por exemplo, existem momentos que Deus vai fazer com que você coloque toda a sua energia, toda a sua força em um determinado lugar. E aí parece que você está descuidando do trabalho. Sim. Só que Deus é espírito e Deus se move por propósito, diferente do mundo natural. O mundo natural se move por resultado, mas Deus se move por propósito. Então, para Deus, ele vai olhar cada etapa da sua vida de acordo com o propósito. Eu quero que você preste muita atenção agora. Eclesiastes 3 diz assim, ó: existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Então, quando que eu consigo passar de fase? Quando eu tenho discernimento do propósito. Porque tem um tempo. Quando fala tempo, nós estamos falando do mundo natural, pastor Eito. Correto. Porque Deus está fora do tempo. É verdade. Ele está fora do tempo. Ele é a eternidade. Então existe um tempo determinado, ou seja, estabelecido, para todo o propósito, e propósito não é terreno, propósito é divino, embaixo do céu. Então o tempo que é determinado é baseado no propósito. Se eu cumpro o propósito, o tempo acaba. Se Faraó libertasse o povo no começo, talvez o filho dele não morria. Sim. Porque o propósito era o quê? Libertar o povo. Deus falou para Moisés, Moisés, vai até o Faraó para libertar o meu povo, levar eles para o deserto e me adorar. Então qual que era o propósito daquela circunstância ali? Era libertar o povo. Glória a Deus. Se Faraó não tivesse o coração duro e entendesse e libertasse no princípio, o povo ia ser liberto, talvez o filho dele não morresse. Então o tempo estabelecido foram as 10 pragas. Mas o propósito era a libertação. A libertação podia acontecer a primeira. E é isso que eu quero que você entenda. Então, quando você está numa fase da sua vida, você precisa se perguntar assim: qual é o propósito disso? Quando você entender isso, você vai ver que os tempos da sua vida vão se encurtar. Então, toda a fase da sua vida tem um propósito. Glória E a esse Deus. propósito é você descobrir o que está escondido espiritualmente por trás dessa situação. Quando você entende o propósito, você encurta os tempos da sua vida, você finaliza. E aí você passa de nível. E aí o tempo determinado é revelado pelo propósito. E aí o tempo se encurta, você passa para a próxima etapa. Então, quando você começa a conciliar todas as coisas, você fala assim: Deus, o propósito agora qual que é? É eu aplicar energia no trabalho, é eu aplicar energia na minha família, é eu aplicar energia na igreja, é eu aplicar energia no conhecimento. Glória E Deus a ele vai se movendo por propósito, porque ele sabe o que você vai precisar na próxima etapa, pastor. É verdade. Então aí você pega o mundo natural. Às vezes você não está dando resultado no mundo natural, mas você está cumprindo o propósito de Deus. Nem tudo que está dando resultado, Deus está no negócio. Pega essa chaga aí, ó. E é nem forte. tudo que está dando errado aos olhos humanos não quer dizer que não é Deus. Então, por exemplo, existem várias situações na sua vida. Às vezes você é uma mãe que tem que largar a sua filha para trabalhar e trazer o sustento. E às vezes as pessoas criticam você. Só que o seu maior propósito é criar a sua filha. Eu não estou falando aqui que você tem que abandonar ela, não é isso. Mas seu maior propósito ali é criar a sua filha. E as pessoas querem que você cuide dela, mas você precisa trabalhar para trazer o sustento para sua casa. E as pessoas não entendem isso. Então, quando você está numa situação, você tem que entender de Deus. Qual é o propósito? Que fase que eu estou e o que eu tenho que fazer agora? Para você ir passando as etapas da sua vida. Glória a Deus. E a cada etapa que se passa, novas estratégias, novos dons vão florescendo, coisas vão florescendo, uma árvore que dá fruto. Quando a gente caminha com Deus, a gente tem vida, né? No caso, a vara de Arão, né? Que floresceu porque estava na presença de Deus. No caso, né? Eu queria saber mais sobre o Ministério Mapai, o porquê desse nome, qual a visão da igreja no reino também. Por gentileza. Nós vamos provocar o povo, hein? Aleluia. Receba aí no Espírito. Nós vamos Atenção. provocar o povo. Cara, para eu falar do Ministério Mapai, eu tenho que falar da minha trajetória de conversão. Por gentileza. Eu não vou entrar no testemunho, mas
Vai trazer ele de novo, viu? Vocês ficam tranquilos que isso daqui é só uma pontinha do iceberg. E agora eu quero que você navegue comigo. Nós vamos agora se aprofundar um pouco mais. Eu entendi que o que transformou a minha vida foi eu descobrir o meu propósito. E aí a gente volta em Eclesiastes 3. Então o meu tempo, que está determinado aqui debaixo da terra, acabou. Mas fala assim, mas você não está vivo? Mas eu descobri o propósito. Se há um tempo determinado para todo propósito, meu tempo na terra encerrou. E quando eu falo isso, a pessoa fala assim, mas como encerrou o tempo se ele está vivo? Eu já não sou mais daqui. A minha vida já é uma vida eterna. E eu trago essa consciência. Então, o ser humano tem 3 dúvidas. Da onde eu vim, o que eu tenho que fazer na terra e para onde eu vou. Sim. Glória a Deus. Pega essa chave. Essas são as 3 dúvidas do ser humano. E nós viemos de Deus. Provérbios capítulo 8 fala que nós estávamos no mundo habitável com Deus. Nós estamos na terra para o cumprimento de um propósito. E existem 2 propósitos, tá? 2 propósitos. Grava isso no seu espírito, no seu coração. Marca no seu caderno, coloca na geladeira. Faz o que você quiser. Existem 2 propósitos. Existe o propósito coletivo. Qual o nosso propósito coletivo como ser humano? Servir as pessoas. Mas todo ser humano tem um propósito individual. É por isso que você tem só uma impressão digital. Glória a Deus. É única, é só sua. É por isso que só você tem uma face. Porque existem coisas que só você vai fazer. Então, quando eu descobri o meu propósito, eu abandonei a minha profissão. Não fazia mais sentido eu estar ali procurando as coisas terrenas. E quando eu falo isso, parece que você relaxa e larga o mundo para lá. Não é isso. A Bíblia fala que aquele que descobriu o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro. Glória a Deus. É que agora o que passa a ter validade é exatamente essa descoberta. Então, quando eu descobri o meu propósito, eu entendi que mais pessoas precisavam descobrir o propósito delas. Então, o nome MAPAI significa M-A-P-A-I. MAPAI significa Ministério de Ativação Pai de Amor. Por que a gente usa o termo ministério, o termo ativação? Ministério é responsabilidade. Ativação é algo que você precisa startar na sua vida, assim como um interruptor. Quando você starta isso na sua vida? Quando você descobre o seu propósito. Quando você sabe para que você foi chamado na Terra. Então, o Ministério de Ativação Pai de Amor, ele tem uma responsabilidade. Você serve como membro, como parte do corpo, mas nós temos a responsabilidade de revelar para você o propósito para qual você foi estabelecido na Terra. Glória a Deus. E quando você descobre isso, Gui, você não precisa de pastor, você não precisa de profeta, você não precisa de apóstolo, você não precisa de nada. Porque vai nascer dentro de você uma chama que ninguém consegue apagar. E aí você vai ser imparável. Então, Ministério de Ativação Pai de Amor. Aqui, o Pai de Amor tem a ver com Cristo e com Jesus na cruz. Para eu descobrir o meu propósito, eu tenho que ir até Cristo. A Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele deu dom e ele também deu um propósito. Então eu tenho que entender o amor do Pai por nós para eu conseguir ativar o meu propósito na Terra. Esse é o significado do ministério, tá? Nós estamos aí, nossa base sólida é uma igreja de cunho apostólico, tá? Nós fomos chamados para restaurar, para trazer uma restauração eclesiástica. Nós estamos em tempos onde as igrejas estão totalmente perdidas. Nós lutamos contra um sistema muito profundo e pesado, que é o sistema babilônico. E o que é Babilônia? Babilônia vem de Babel, e Babel vem de torre. Torre de Babel está em Gênesis capítulo 11, quando o homem tinha uma intenção do coração errada e ele queria subir até o céu. E nós não fomos chamados para subir até o céu. Nós somos chamados para uma coisa. Tô vendo a Emily cantar ali, hein, meu? Nós somos chamados para uma coisa. Não para subirmos até o céu, mas para trazermos o céu para a terra. Aleluia. Porque o céu é organizado. Então o nosso papel é trazer a organização para a terra. Porque a Babilônia está aqui, operando aqui. É verdade. Jesus ele falou o quê em Mateus capítulo 4? Arrependei-vos,
pois é chegado, ou seja, ele estava trazendo o reino, ele estava manifestando o reino na terra. Aleluia. Pega essa chave. Então, o lugar que precisa de transformação é a terra. O céu está tranquilo. E aqui, dentro desse sistema babilônico, principalmente nos dias atuais, onde isso aqui, ó, A distração, né? é a distração. Cara, você abre o celular, tem uma série de coisas. As pessoas não têm mais o foco. As pessoas não sabem mais o que elas, além delas não saberem o propósito delas, hoje elas sofrem de algo muito poderoso, pastor Hélio. Elas não conseguem avançar de etapa. Sabe por quê? Porque na cabeça delas é o seguinte: eu vou trabalhar, vou criar os meus filhos, a minha família. E acabou. Isso. É só uma cauterização, né? Um sistema. Ela está presa dentro de um sistema. Jesus fala assim, ó: Pai, eu oro não para que os tire do mundo. Ou seja, quem vai ter que vencer o mundo somos nós. Mas 1 João 5,4 fala que a arma que vence o mundo é a fé. Então, por exemplo, através da fé, deixa eu só confirmar aqui se é 1 João 5,4 ou se é 1 João 4,5. Aleluia. Aleluia. Vai pegando a visão e as chaves para que você venha usar isso para o propósito da eternidade. Cristo, ele se manifesta quando nós entendemos a pátria que nós carrega. Ó, 1 João 5,4 mesmo diz assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Querido, se você não tiver fé, você não vai vencer esse sistema que está aqui. Aleluia. E a fé, ela é para algumas coisas na nossa trajetória. Para salvação, para você romper, para você vencer desafios, para você avançar, para você trazer existência às coisas que já foram estabelecidas no reino do Espírito. E aí, por exemplo, mediante tudo isso, a gente entende que a igreja foi chamada, o Ministério Mapai, para uma restauração eclesiástica. E restauração eclesiástica é entrar nos pontos onde a gente vê que é uma deficiência da igreja. Para uma restauração eclesiástica e para uma quebra de religiosidade. Glória a Deus. Então você pega o sistema babilônico, hoje até dentro das próprias igrejas. Eu não estou falando que não existe presença de Deus dentro da igreja. Eu quero que você entenda isso. É claro. Mas a gente está falando da operação. As igrejas também estão com as operações bagunçadas. E aí você imagina, se a igreja está bagunçada, como ela vai trazer transformação para a vida das pessoas? Não tem como, né? E aí a pessoa vive cauterizada. Trabalho, casa, passou 20 anos, ela não fez nada de diferente. Ela não descobriu o propósito, ela não estabeleceu nada na vida dela, ela não deixou um legado, ela não morreu e a história dela perpetuou. Isso é forte. E nós somos chamados para deixar um legado, porque nós somos seres eternos. E se você é eterno, a sua história não pode ser apagada. Aleluia. Você não pode vir para a terra e morrer. Ah, quem era fulano? Fulano morreu. Não, fulano morreu, mas fulano deixou um livro, construiu uma empresa que os filhos estão tocando, Glória montou a um Deus. podcast que está perpetuando aí por Aleluia. gerações, Aleluia. escreveu um livro, montou uma igreja, transformou um bairro, criou alguma situação que o nome dele foi marcado através de uma rua, através de um projeto. Você não foi chamado para ser apagado. Existe algo poderoso aqui na Terra, que é o sistema do mal, que ele não quer que você se torne luz. E a única maneira de nós nos tornarmos luz é manifestando a eternidade. A eternidade. Glória a Deus. Vou deixar aí beber uma aguinha, mas eu vou bater numa pergunta qual que também leva pela fé, né? E é maravilhoso isso quando nós entendemos o progresso de Deus. Nada e nem ninguém para aqueles que são chamados filhos de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do bispo. Nós andamos juntos pelo mesmo propósito e é louvável, porque é difícil das pessoas entender realmente que o reino dos céus ele faz a diferença na terra dos viventes. Mas eu vou fazer essa pergunta para você aqui, bispo. Como você consegue lidar, bispo, com alguns questionamentos e dúvida referente à fé das pessoas ali que estão à nossa volta? Cara, Jesus ele faz o seguinte, ele vem para Israel. Israel foi a nação eleita por Deus para revelar o Salvador do mundo, o Messias. Jesus vem para Israel, mas Israel não recebeu. Ele fala isso. Forte. Ele veio com esse propósito de revelar o amor do Pai a Israel, a nação de Israel. Só que a nação de Israel estava cauterizada dentro do sistema sacerdotal.
Quando Jesus chega com uma visão diferente, trazendo o amor a pecador, o amor a prostituta, dando uma nova oportunidade de vida, os religiosos não conseguem entender. Porque eles acham que o pecado daquela pessoa vai profanar todo o corpo. Sim. Só que o poder que está em Jesus não é de absorver o pecado da pessoa e contaminar o corpo. É pelo contrário. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ela não contamina Jesus, mas a virtude de Jesus transforma ela. Aleluia. É acessada, É né? poderoso. Incendiada. Ela é incendiada, ela é tocada pela virtude de Jesus. Então você que está fora da igreja, que é pecador, que se considera impuro, você precisa acessar só o coração de Deus. Se você acessar o coração de Deus, você não vai contaminar Deus. Deus é puro, ele é imutável. Aleluia. Mas a glória que está em Deus, se tocar em você, ela te transforma. Ela te santifica. Então Jesus chega para Israel. E o povo não entende. O ápice do evangelho, e eu tive essa clareza há pouco tempo, é João capítulo 4. É Jesus com a mulher samaritana. Essa passagem é forte. E o que a gente consegue entender aqui? Aqui eu estou falando até como bispo e como um pregador do evangelho. Jesus andava com os discípulos, ele só pegou pessoas comuns, como eu e você. Ele ia pregar dentro do templo, eles não aceitavam, não entendiam. Jesus foi ali ao redor de Jerusalém. E nessa conversão de Jesus para Deus e não para igreja ou pro templo, Jesus ele foi se deparando com algumas pessoas. Então vou pegar aqui o Gadareno, Forte. tem Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos que o povo abominava. Tem Maria Madalena, com 7 demônios. Tem a Samaritana, que era um povo totalmente abominado pelo povo de Israel, dali de Jerusalém, o povo que tinha rejeitado, que tinha o templo. E eu não sei se você sabe, mas essa relação e essa divisão se acontece pelo seguinte fato. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, existia 2 capitais, Samaria e Jerusalém, que era Judá. Tem um povo que se casa com as mulheres de outras nações. Esse povo volta e fica em Samaria. Então dali vem os samaritanos. O povo que estava em Judá, eles não aceitam essa mistura aqui. E aí eles falam o seguinte: não, para você ser aqui, você vai ter que separar dessa mulher. Você vai ter que ser puro, judeu raiz, assim, ó, judeu sangue azul. Não pode ter miscigenação, não pode ter mistura. Então, os samaritanos eram abominados para esse povo. Aí Jesus está com os 12 discípulos. E os fariseus, as pessoas da igreja, do templo, na capa dele. Aí ele fala para os discípulos, porque nem os discípulos entendiam. Estavam sendo criados dentro de uma tradição. Aí o que acontece, pastor Ayrton? Eles estavam sendo criados dentro de uma tradição. E aqui eu quero que você pegue o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2. Presta atenção. Não existe evangelho sem renovação de mente. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você não renova a mente, você está dentro de uma religião. Agora, se você renova a sua mente, você está dentro do evangelho. Ele pega e fala para os discípulos o seguinte, ó. Vai ali, vai na cidade, vai fazer uma compra. E ele se depara, presta atenção, com uma mulher. Judeu não falava com samaritano. Certo. A mulher não tinha voz na sociedade. Era meio-dia, era um horário em que as mulheres comuns não iam ali fazer os seus afazeres no poço. As mulheres comuns, elas iam no horário diferente, por causa que o sol estava muito forte. Então aquela mulher, ela ia naquele horário por quê? Porque ela era uma prostituta. Ela tinha 5 maridos. Ela era samaritana, ela era mulher, ela estava num horário diferente, ou seja, alguém que era rejeitado pela religião, alguém que estava dentro de um contexto fora, alguém que era rejeitado até dentro da própria classe dela de mulher, pastor Elton. E o ápice da história se dá, sabe quando? Quando alguém que era impuro por causa dos casamentos. Uma vez que judeu não aceitava mais o segundo casamento. Pega essa chave. Não para por aí. O segundo item mais poderoso disso
é o lugar aonde ela foi adorar. Forte. Ela não foi ali para buscar uma água. Ela foi ali para buscar uma água pura, porque ali era o poço de Jacó. Forte. E aí Jesus se revela para ela no poço de Jacó, e ela fala assim, eles ensinaram pra gente que a gente tem que vir aqui adorar. Aí Jesus fala assim, ó, é chegada a hora, e o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Agora, em espírito e em verdade é um lugar? Ou é uma condição genuína de coração? São genuínas de coração. Então aquela mulher estava adorando no lugar errado, mas estava com o coração sincero. Enquanto tem gente dentro da igreja com intenção errada. É, Senhor. E aí quando a gente para entender que muitas vezes é o sistema da religião atrapalhando o movimento de Deus, e eu quero que você entenda o seguinte, povos, tribos, raças e nações, a nossa maior luta como igreja não é contra demônio, não é contra uma cultura, porque o evangelho é para todas as culturas, Aleluia. é contra a religião. Glória Pergunta a para Deus. mim por quê, Gui? Por quê? Porque a religião impede o seu coração de abrir. E o seu coração eu não consigo acessar. Uma cultura eu consigo estabelecer. Sim. Glória a Deus. Uma demônio, Deus nos deu autoridade para vencer. Aleluia. Agora a religião depende da abertura do seu coração, da renovação de mente. Aleluia. E aí é onde está o problema da história. Eu só acesso o seu coração e planto a semente do evangelho se você autorizar, Dá o acesso, né? Então não tem, porque você que está nesse lugar aí, continuar paralisado. Jesus tem um lugar para você dentro do coração Em dele. nome de Jesus. Então a gente entende que a nossa luta como igreja hoje, cara, é entender que o evangelho não está definido dentro da igreja. Porque se a gente pegar o ministério de Jesus, você vê que ele atua em todas as áreas da sociedade, cara. Inclusive na política. O último combate dele foi com Pilatos, que era o governador. Então, a gente tem que ter essa mente aberta para entender que o evangelho precisa alcançar mais lugares, entende? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus e honrar a vida do bispo, por ter aceitado o convite. Nós somos amigos de infância e andamos junto, mediante aos caminhos do propósito do Senhor. Eu, como pastor e bispo eu louvo a Deus pela vida dele, porque não mediu esforços. Quando nós falamos do projeto que é para trazer edificação para vidas, nós vamos para cima do propósito sem ter medo das consequências. O podcast do Poder agradece pela a oportunidade de você estar vindo aqui honrar nós. A honra aí, gente. Essa aí foi presente do podcast. E nós estamos no mistério aí, hein? Vamos pegar nessa visão. E eu vou falar para você, agradecer a equipe que está comigo nessa luta. O Gui, que é um agradecendo, eu vou dar um pulinho no banheiro. dos apresentadores que está aqui conosco, fazendo a vontade do Pai. A Emily, que é uma que cuida da mídia ali, onde que tudo acontece através dessa varoa. Nós temos um intercessor aqui, que é o Henrique, que está trabalhando conosco também. E nós temos a Priscila, que faz parte desse corpo, que tem trago para nós algumas perguntas para fortalecer o propósito de Deus. Esse podcast nós temos uma mentalidade de reino, de progresso, de avançar, de edificar, de santificar e trazer a mente renovada no propósito. O nome do Senhor é glorificado. Eu agradeço a cada um que está aí ao vivo acompanhando nós, aqueles a qual que ainda vão chegar. Uma palavra de poder, de autoridade. Nós teremos muitas coisas para apresentar para vocês. Se prepara que esse tempo presente, Deus vai se manifestar e o nome dele vai ser glorificado. Eu deixo uma ótima noite, deixo os meus agradecimentos a cada um que participou. Vou deixar o Gui falar algo aqui, em nome de Jesus. O bispo vai estar voltando, para até mesmo se ele quiser falar algo. E depois nós vamos dar a bênção, porque aqui nós prestamos um culto ao Senhor, ao Rei da Glória, Jesus Cristo. E para ele e por ele são todas essas coisas. Eu peço a vocês, continuem participando, compartilhando, porque é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Agora as perguntas, né, pastor? As perguntas aqui, eu louvo a Deus porque o bispo, sem nenhum questionamento,
aceitou, veio, e o nome do Senhor foi glorificado, e é uma honra servir a Cristo do lado dele. Ele sabe o quanto eu tenho um carinho imenso por ele, pela família e pelos projetos que nós estamos lutando junto para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu vou deixar o Gui falar e depois eu vou deixar o bispo dar até a bênção apostólica para você receber no Espírito. Sim. E ficar na nuvem de glória. Não, tem muito tempo ainda, tem muita coisa pra gente destravar, nada de bênção apostólica por enquanto. Antes de finalizar, eu posso fazer uma última pergunta? Não vai finalizar agora não. Vocês não falaram que eu tô em casa? Tá em casa. Eu ainda tenho ainda. Vocês querem que finalize, gente? Agora eu tô tomando a liberdade, eu sou convidado. Já tá até com o manto. Ó, eu aprendi que a gente tem que trazer honra pra quem nos honra. Ô, glória. Então, ó, coloquei a camiseta do Podcast do Poder. Depois eu já tô tomando até a iniciativa aqui, viu? Se você quiser a camiseta do Podcast do Poder, eles vão colocar um link aí, ó, pra você fortalecer esse projeto, ajudando na compra da camiseta, pra fazer parte, fortalecer aqui nosso amigão Pastor Ailton, Gui, toda a equipe deles aqui, ó. Depois eles vão colocar aí o precinho bem bacana, mas que vai contribuir para esse projeto, para ajudar. Então, vamos embora. Ainda tem ainda uns... Vamos embora, ainda tem uns 20 minutinhos ainda, Gui. Deixa eu pôr uma cereja no bolo aqui. Eu vou deixar vocês cientes que nós fomos presenteados e eu também quero honrar a vida desse homem. Obrigado, viu, Adriano, pela força que você está nos dando. A empresa onde que vocês também precisar de qualquer coisa, de cabeleireiro, como escova, camiseta, capa, venha, que o Vaso lá tem tudo para oferecer para vocês. Eu só queria honrar a vida dele também, porque ele abençoou nós e dá honra que merece honra. O patrocinador do projeto? É. Glória a Deus pela sua vida. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente, como o evangelho é muito além da igreja? É alguém que tem uma empresa que entendeu que o nome do Senhor precisa ser alcançar outras vidas. E ele fortaleceu, patrocinando, abençoando com as camisas, e é isso, vamos embora. É isso. Pode continuar com as perguntas, vamos ver se o pessoal tem pergunta também, né? Também, é sempre bom olhar. Quantas perguntas nós vamos separar, pastor? Olhando, aqui tem a última pergunta. Não, tem a última pergunta de vocês, mas deixa eu ouvir interagir. A gente também vai compartilhar. Eu vou finalizar essa pergunta nossa para a gente já passar para as perguntas dos telespectadores que estão nos acompanhando nessa noite. Qual seria o conselho que o senhor tem mediante essa nova geração que Deus vem levantando? Porque é uma geração onde, já foi citado, que tem muitos, como posso explicar, muitas distrações. Sim. Né? E às vezes a gente acaba perdendo um pouco a rota, perdendo um pouco o prumo. Porém, um aconselhamento de uma geração um pouco mais antiga, não desrespeitando o senhor chamando de velho, tá? Mas é importante a gente também pedir esse conselho, a gente saber de uma pessoa que já serve a Cristo, já de um tempo, né? Não é de agora. Cara, é o seguinte, vamos lá. Nós estamos tendo várias mudanças ao longo do tempo. Se a gente pegar de 1950 para cá, teve várias mudanças. Não é da minha época, tá? Mas a gente estuda. Então teve a Revolução Industrial, depois teve a Revolução Industrial 2.0, 3.0 e assim vai, até a 4.0. Eu falo isso, gente, porque a gente estuda o comportamento do ser humano. Se eu não estudo o comportamento do ser humano, não tem como eu aplicar o evangelho de maneira pontual. Se você pegar nesses últimos anos aí, 70 anos, a gente teve mudanças e etapas de várias vezes. Então, por exemplo, na época dos nossos pais, a pessoa começava, ela trabalhava em uma empresa, pastor, e ela ficava 30 anos naquela empresa. Há 20 anos atrás, se você ficava muito tempo parado dentro de uma empresa, já não era saudável. Você tinha que sair, crescer e ir para outro lugar. Hoje, nós estamos numa geração em que, em 2000 começou a internet. E aí, por exemplo, eu não sou da época da internet. Sim. Eu sou de 84. Mas eu tive que me adequar à internet. Eu tive que aprender a lidar com a internet, com todos os sistemas, com Wi-Fi. Se adaptar, né? Se adaptar. Então eu tive que passar essa transição. Os nossos filhos já nasceram dentro da internet. Só que agora nós já não estamos mais na fase da internet, nós já estamos na fase... E a internet é o seguinte, ela foi estabelecida de vez mesmo quando? Na pandemia. Foi o boom, né? Foi o boom onde todo mundo teve que se adaptar. Quem entendia e quem não entendia. Você pega uma pessoa aí de 60 anos, ela teve que aprender a lidar com um computador para assistir culto, para entrar na internet, para ter o direito ao auxílio.
emergencial no aplicativo, entendeu? Ela teve que aprender. Então, isso aconteceu quando? Em 2020. Só que nós estamos em 2025 e já teve uma mudança de novo. Porque agora a internet já é algo Um pouco arcaico. Né? arcaico. Nós já estamos na fase da inteligência artificial. Sim, as IAs. E como que a gente consegue acompanhar toda essa mudança sem perder o caminho? Se você for tentar acompanhar a vida terrena, você não dá conta. Imagina você, olha só, eu vou trazer uma base para isso que eu estou falando. Amém. Deus, ele tira o povo do Egito e vai para o deserto. Ele chama Abraão e fala, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas o que tem no deserto? Nada. Mas no deserto tem direção. Sim. Tem provisão. Então, o que determina não é o que tem na terra. O que determina é o que Deus falou. Como que eu faço para eu não me perder no meio de tanta informação, de celular, de painel de LED, de aplicativo, de coisas digitais? Como que eu faço para eu não me perder? Só com direção. Porque direção, ela é mental, ela não é física. Então eu posso estar aqui, posso estar lá, posso estar em qualquer lugar. Como que Jesus fazia para ele não se perder em meio a tantas culturas? Falou com o samaritano, falou com o publicano, falou com o pecador, falou com o fariseu, falou com o religioso, falou com todos os tipos de povos. Com o romano, com todos os tipos. Como que ele fazia para não se perder? Ele soltou essa chave, ele falou, eu só faço o que eu ouço meu pai dizer para eu fazer. Então, para eu não me perder em meio a tudo isso, eu preciso ter direção de Deus. Direção divina. Né? A direção divina para tudo. Porque a direção é um lugar que você entra e tudo se movimenta ao seu redor, mas você permanece ali em fé acreditando naquilo que Deus falou. Foi assim que Noé fez para passar 120 anos e ele não sair da direção. Então, quando eu descubro o meu propósito, eu tenho uma direção, um norte que me guia a vida inteira. E eu não vou me perder por causa desse propósito. Então pode vir a informação que vem do lado de fora, as dificuldades que vêm do lado de fora, as situações que vêm do lado de fora, nada disso vai mudar. Por quê? Porque eu estou numa porta só, e essa porta é o propósito que Deus colocou na minha vida, é o propósito que Jesus estabeleceu. Entendeu? Sim, essa geração, ainda mais agora, mais atual, é uma geração que você pode até puxar estudos também, que sofre muito com problemas psicológicos, né? Problemas mentais referentes ao quê? Ansiedade. Às vezes a gente vê na internet uma pessoa levando uma vida e se cobra. Só que a gente esquece para que Deus nos chamou também, né? Sim, o principal é isso. Então, por exemplo, você pega né? Você pega essa geração. Por que o propósito é tão importante? Porque o propósito é a sua identidade. Reputação vai e vem. Sim. Jesus teve a reputação defamada. Para algumas pessoas, para os crentes, ele tem a reputação elevada. Identidade não. Identidade é definição. Então, quando você descobre o propósito, você pega essa geração que está perdida no meio a tanta informação, ela não se perde mais, porque ela tem a direção da vida dela, o norte da vida dela, ela sabe qual que é. Então, o que acontece? Eu estava numa profissão. Cara, eu descobri meu propósito. Não faz sentido eu ficar nessa profissão. Não é porque eu saí da profissão que eu estou perdido. Sim. Não, pelo contrário. Eu descobri a minha verdadeira identidade, que é o que você deve orar a Deus para você poder discernir. A dracma, né? A dracma. Essa é forte agora, papel e caneta. Caminhar sem direção gera uma reputação, mas quando você caminha com uma direção de Deus, você deixa um legado. É assim isso. que é a vida de todos, né? Que estão na Bíblia, que é o livro da vida. É isso. É isso. Eu queria deixar algo aqui que enfatizou e trouxe isso, e as pessoas têm que entender sobre propósito. Tudo aquilo que é estabelecido nos céus, tudo aquilo que traz a cultura do céu, tudo aquilo que edifica e transforma e manifesta com o dono da vida um progresso para a eternidade, aconteça o que acontecer. O propósito dos céus tem que acontecer, mas a permissão começa em mim e em você. Tenha que entender isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque quando nós temos propósito, como foi dito bem no início, Neemias, ele tinha um propósito, ele entendeu o que ele estava fazendo ali, mas sempre chega alguém para distrair.
Sabalaxuria. Sempre tem. Pra te tirar do propósito, entendeu? Mas põe a mão na espada, olha pra eles e fala assim, ó, eu tô numa grande obra e não posso parar. Você vê, Neemias entendeu o propósito. Quando ele entendeu o propósito, as situações vieram para paralisar eles. Porque sempre que você se levantar para fazer algo de Deus, vai ter uma série de situações que vai vir para te paralisar. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra a carne e o sangue. É contra principados e potestades, dominadores e hostes celestiais, e hostes malignas nas regiões celestiais. Então, aquelas situações que se levantam, ela tem o propósito de fazer você entender que você precisa vencer e continuar, ou paralisar. Só que o que nós fazemos? Nós normalmente, fulano fez. Não é fulano que fez. Fulano estava incumbido de uma situação, tentar fazer parar. Quando você entende o propósito, você faz o que Neemias falou. Falou, eu tenho que perseverar. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. E você vê que todas as situações da Bíblia aconteceu isso, Gui. Aconteceu isso com Daniel. Mas Daniel não estava na igreja, mas estava cumprindo o propósito de Deus. Estava na Babilônia. Você pega José, estava no Egito, em outra nação. Você pega a menina que deu a direção para Naamã. Ela estava na Síria. Estava em outra nação. Forte. Então, quando você entende sobre propósito, você sai do campo físico de igreja e você acaba abrindo o quê? A sua expansão para o reino. A igreja de Jesus Cristo, ela tem alguns papéis. E a gente acabou não falando disso. O primeiro papel é ela fazer você nascer de novo. Fazer você ouvir Deus. Se você não ouve Deus, como você vai descobrir seu propósito? Tem como, né? Não é que Deus não vai falar através de profetas, através de alguns irmãos, algumas pessoas. Mas você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Então, ela tem esse papel. Ela é o princípio e o fim. É trazer a salvação. E a salvação é você ter a fé em Cristo de que Ele é o Salvador da sua vida para uma vida eterna. Mas é você nascer de novo, nascer do Espírito, começar a ouvir Deus, até você descobrir o seu propósito, que é a cerejinha do bolo, que é o que vai determinar a sua vida na Terra, uma vida em comunhão com Deus, de intimidade com Deus e de cumprimento de propósito principalmente. E é engraçado que isso só vai sendo revelado ao longo do caminho. Por exemplo, talvez você nunca imaginou que você estaria aqui no podcast junto com o pastor Ailton. Verdade. Mas Deus, que é onisciente, ele já tinha que fazer o pastor Ailton passar por todas as situações para formar ele, para levantar uma geração nova para estar junto com ele. Então, por exemplo, daqui a pouco o pastor Ailton, em nome de Jesus, vai viver muito tempo. Mas você vai ter mais tempo de vida, teoricamente, para dar continuidade no propósito, entendeu? Então é isso que Deus vai fazendo. Tudo que Deus faz, ele faz por gerações. Ele não faz só para esse tempo. Glória a Deus. Isso daí que o bispo está trazendo, eu fico aqui e vou viajando na Bíblia. E aí o Senhor, ele falou, você pode ver que ele está trazendo como Nicodemos. Estava ali, tal, tô entendendo, só que quando ele se deparou com Jesus, falou, tem que nascer de novo. Da madre da minha mãe, você anda com o mestre tanto tempo e não entende as coisas, tem que nascer da água e do Espírito. Aí você entende o propósito, fica fácil. Sim. Porque quem conhece do céu revela ele para nós. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, né? Ó, pastor, que forte isso que você falou. É João capítulo 3. Jesus, ele vai ter com Nicodemos, vai ter com Jesus. E Jesus fala isso aí para ele. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da palavra, que traz salvação, e do Espírito, que revela os propósitos de Deus, a profundeza de Deus. Nicodemos, ele era mestre em Israel. Olha para vocês verem como Jesus ele veio o tempo inteiro quebrar a religião. E quando você fala isso para as pessoas às vezes não entendem. Elas acham que você faz parte de um evangelho que está entregando uma graça que não cobra, uma graça que não condena, uma graça que não pune. Mas nós não fomos chamados para isso. O juízo ainda não aconteceu. O juízo vai acontecer. E tem um juiz determinado por Deus, que é Jesus Cristo. Então, olha só. Nicodemos chega para Jesus e Jesus fala assim, cara, você é mestre em Israel, você não entendeu essas coisas? É forte.
Você está cauterizado. Aí Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Ele fala, como pode? Eu sendo velho vou entrar na barriga da minha mãe? Só que o nascer não tem a ver com entrar. Tem a ver com sair. Glória a Deus. Jesus falou nascer, ele não falou gerar. Aleluia. Tudo que gera é interno e tudo que nasce... Tudo que nasce é sair para fora. Então, qual que era a mensagem que Jesus estava falando ali? Cara, você precisa sair de dentro de si, sair para fora. Você precisa renascer do Espírito. Você precisa ter um novo nascimento. A finalidade da igreja é essa, a igreja de Cristo. Então é restaurar uma cauterização que muitas vezes a religião, que era para fazer a pessoa nascer de novo, não conseguiu fazer. Por isso que eu falei para vocês aqui, que eu fiquei 9 anos dentro de um comportamento eclesiástico e eu talvez não avancei até por ignorância própria. Porque o que determina, lembra que eu falei, é a renovação de mente, certo? Eu não me permitia. Falava, não. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui tá errado. Isso aqui é isso. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para descobrir o nosso propósito e estabelecer o nosso propósito. E entender que cada etapa que a gente está faz parte da formação do nosso caráter espiritual. Crucial, né? É crucial, é importante. Todo estágio da nossa vida é importante. Lembra que eu tenho que descobrir o propósito para passar de fase? Sim. Então tem gente que está na religião 30 anos. Estagnada. Estagnado, nem descobriu o propósito ainda. Que ali era só um treinamento até ela ser levantada para cumprir o propósito dela. E aí olha que interessante. Quando eu entendo isso, eu venho com um viés de tipo assim, cara, a igreja precisa ser restaurada. E aí existe uma unidade da vontade de Deus com aquilo que eu enxerguei. Pega Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5. Deus mostra para Isaías toda a injustiça da terra. No capítulo 6, existe uma união de propósito. A vontade de Deus com uma revelação de Isaías. Aí Deus fala assim, é engraçado como que eu posso dizer aqui? Entendimento. Era ai dos... Não, é engraçado, cara. Como Deus ele é provocativo. Assim. Que ele faz Isaías enxergar tudo de ruim e depois ele faz Isaías enxergar que ele também fazia parte daquilo. Então, sempre antes de Deus te enviar para o seu propósito, ele vai colocar uma crise existencial em você. Glória a Deus. Meu, precisa mudar as coisas precisam acontecer, não sei o quê. Quando Isaías enxerga que ele também estava inserido dentro daquele contexto, aí Deus fala assim, beleza, já te mostrei que está tudo ruim. A quem que eu vou enviar? Forte. Uma pegadinha de Deus, entende? Aí ele fala, envia-me a mim. Então, quando eu entendo que tá essa bagunça dentro da própria igreja, cara, eu falo, cara, não é possível. Eu falo, meu, precisava arrumar a igreja. A igreja precisava ser restaurada. Aí Deus vem e fala assim, sério mesmo? A igreja precisava ser restaurada? Sério. Quem que eu vou enviar? Ah, Senhor, envia-me a mim. Então toda crise que você está vendo não é para você paralisar ou para permanecer do mesmo jeito. É para Deus te levantar para você consertar esse cenário que você está vendo errado. É forte, forte. Não para você condenar. É para você consertar, é para você restaurar. O evangelho é um evangelho de restauração, de reconciliação, não de condenação. Já tem um que vai condenar. Então quando a gente entende isso daí, a gente avança para dentro desse propósito. Foi assim com Abacuque, foi assim com Isaías, é assim com todos os profetas que Deus chamou, com todo mundo que Deus chamou para estabelecer algo. Primeiro ele mostra o cenário que aquilo está, o grau, a situação de dificuldade que está, entendeu? E depois Deus faz a pessoa se levantar para estabelecer. É isso, né, meus irmãos? Eu entendo bem isso que foi falado aqui e eu louvo a Deus, porque fala que a letra mata e o espírito Vivifica. Agora olha que interessante. Ainda em João 3, ele fala para Nicodemos, nasce da água e do espírito. Então Deus, presta atenção nisso que eu vou falar, viu, religião? Agora eu quero chamar a sua atenção. Ele não quer saber se você sabe Bíblia. Ele não quer saber. O Google, ó, se eu pesquisar no Google aqui, o Google sabe mais Bíblia que todos nós juntos. O Google sabe Bíblia, mas o Google tem espírito. O que faz a gente ser diferente é o espírito. O que faz a gente ter um coração quebrantado é o Espírito de Deus. Jesus ele veio para a religião
para rasgar os céus e trazer o Espírito de Deus. A religião não aceitou nem ele. Que dirá o Espírito? É verdade, pega essa. Receba no Espírito. Mas quando ele morre na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo... Se rasga. Por que rasgou o véu do templo e não rasgou o véu do mundo? A religião Boa estava lá dentro. pergunta. Porque o lugar onde o Espírito precisa entrar é onde tem coração duro. É, aleluia. É o lugar onde as pessoas estão cauterizadas. Então o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E agora todos nós temos acesso ao Pai. A igreja precisa mostrar para você que você tem acesso ao Pai. Olha que interessante o que aconteceu, gente. Eu preciso compartilhar uma experiência com vocês. Eu vi um post de um cara famoso, eu não vou citar o nome aqui, Correto. as pessoas perguntando para ele sobre o Pablo Marçal ter batizado alguém. Uhum. E ele comentou que estava tudo bem e que podia batizar, porque ali não fala que pastor tem que batizar, fala só para ir por todo mundo e pregar o evangelho. E a gente vê 2 pontos aqui. Eu queria só que vocês entendessem o que a religião faz. A religião, ela trava e a Babilônia libera. E o evangelho, ele é o cerne de todas essas coisas. Nem a liberação da graça abundante, superabundante que existe, e nem a trava da religião. E aí o cara estava perguntando e respondendo esse questionamento. Olha só que interessante. O que você acha do Pablo Marçal? Aí ele falou, lá no texto não fala que é pastor, que é apóstolo, que tem que batizar. Jesus só deu um comando, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É que a gente vê como as coisas estão bagunçadas. Eu chamei ele no privado, no Instagram, e falei, cara, você precisa ler mais Bíblia. Aí, ele, na resposta dele, ele está assim, é inquestionável, ali não fala que não pode batizar. Realmente eu concordo, não é que não pode batizar. Só que aquele contexto ali, pelo qual o Pablo Marçal batizou, Jesus falou para os discípulos. E os discípulos fazem parte de um corpo eclesiástico. Não é que você não pode batizar. Não é que você tem que estar dentro da igreja. Mas beleza, olha como a visão está deturpada. Estagnada, né? Está estagnada. Eu não vou condenar o batismo do Pablo Marçal. Mas o que vai fazer agora com uma pessoa que batizou? É almas, né? Eis a questão. No caso, E aí é onde vem. cuidado. Eu falei pro cara assim, não é porque eu dirijo que eu tenho habilitação. Eu posso usar alguém que não dirige para levar a pessoa para o hospital. Mas ela tem habilitação para aquilo? Não. Habilitação sacerdotal eclesiástica, quem tem é quem está dentro da igreja. Então, pode se batizar? Eu não vou falar que não. Glória a Deus, batizou mais uma alma para Jesus. Aleluia. Mas o que faz a partir do batismo? Precisa de um líder religioso Pra cuidar, né? para cuidar. Então, o ideal é que se faça o quê? Se batize junto a um corpo. Porque senão eu vou apresentar Jesus e essa pessoa vai ter uma vida, De qualquer lá forma. vão ter. E aí o testemunho dela vai, ao invés de glorificar Cristo, Ridicularizar. vai ridicularizar. E aí eu expliquei para ele que esse texto era dentro, esse contexto que Jesus falou, esse comando, ele falou para os discípulos, ele falou para quem estava dentro da igreja. Então as pessoas distorcem muito. Por quê? Porque a igreja, ou ela trava, ou ela é muito liberal. Então, quem que tem que batizar? Os sacerdotes que estão dentro do templo. Mas aí ele falou assim para mim, olha o que ele falou, e ele se pegou nisso. E aí é onde vem a religião. Não quer batizar porque quer que seja o poder colocado só dentro da igreja. Não, a glória de Deus ela não está presa a ninguém. Glória a Deus. Mas, por exemplo, eu não posso agora ir lá na cadeira do presidente e assinar uma lei. Um decreto de lei. Eu tenho que ter habilitação para isso. Agora, por que para mexer com as coisas eclesiásticas, a Babilônia pode entrar dentro da igreja? Então não, nós não fomos chamados para isso. Se nós somos chamados para restaurar quem está dentro, nós também temos que ser chamados para restaurar quem está fora. Então eu tenho que, a religião ela vem para travar e a Babilônia vem para liberar. E o evangelho, ele é o cerne de tudo isso. Ele vem para trazer equilíbrio, moderação, fé e ousadia, como está escrito lá no livro de Timóteo. Que o apóstolo Paulo fala para ele que você tem o espírito de ousadia, de moderação e de fé.
Então, o evangelho ele é completo. Ele não é nem tanto A e nem tanto B. E a gente precisa ter esse discernimento para tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria perguntar como que tá as perguntas dos telespectadores, por gentileza. Pra gente finalizar, né? É isso. Tem alguma pergunta aí, Emily, do povo? Tem uma pergunta aqui, só um momento que eu vou chegar nela. Glória Se vocês a quiserem, Deus. fazem. Eu vou responder 3 perguntas. O Aí vocês me povo- permitem. O Amém. pessoal da live quer saber qual é o endereço do Bispo Tiago. O endereço do ministério do Bispo Tiago. Endereço do ministério. Isso. Avenida Aldeia Manuel Antônio, número 405. Não, tô brincando. Mas é esse sim, tá? O endereço do ministério é no coração do Pai. Aleluia. Mas na terra, Avenida Aldeia Manuel Antônio, número 405, Arthur Alvim. E detalhe, de Arthur Alvim pro mundo, hein? Para as nações. E nós vamos para cima do propósito, É isso. hein? A família lá é grande, a família fala isso direto pro bispo. E é bem claro isso. A família do céu é maior do que a da terra. Glória a Então, Deus. entenda isso e vem para dentro do propósito. Só para complementar a resposta, fala o horário dos cultos, os dias, por gentileza. A gente tem... Eu vou aqui fazer a divulgação do Instagram, pode? Glória a Deus, Pode, aleluia. fica à vontade. No Instagram tem todos os horários. Nós temos de terça-feira ensino, de quarta-feira o culto de mulheres à tarde e na última quarta-feira à noite. Nós temos de sexta-feira, de quinta-feira nós temos culto às 20 horas. Temos o culto de intercessão. Então, durante a semana, todos os cultos da noite são às 20 horas. Aos domingos nós temos às 9h30 da manhã e às 18h30, a partir de julho agora, às 18h30 horas. Então nós temos culto em 2 horários. Domingo de manhã com o pastor Ailton e domingo às 18h30 com o bispo Tiago aí na direção e à frente do trabalho. É isso, irmão. É isso. Tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta a respeito do evangelho? Tem a liberdade. Agora é a hora, hein? Nós temos aí, 2 minutinhos aí pra gente finalizar. Eu tenho mais uma pergunta, uma dúvida. O senhor acha que o evangelho hoje em dia é como se fosse uma dracma perdida? Porque o sistema babilônico ele coloca muita distração, que é o que? A bagunça. Sim. Que ele bagunça a nossa mente. Por exemplo, eu compartilhando o que eu tenho na minha mente, né? Eu não consigo ler a Bíblia no celular, porque vai chegar uma notificação, WhatsApp, Instagram, e isso vai acabar criando uma distração e vai também coopera para que eu não consiga entender melhor a palavra. Porque toda hora vai chegar algo, eu vou me distrair, não vou estar com foco total, que é na espada, né? No livro da vida. Sim. Aí, ó. A Bíblia é muito diferente da Bíblia no celular. Sim. Eu vi esses dias o Silas Malafaia falar com um pastor renomado. Ele estava com o celular e falou assim, é Bíblia, meu irmão. Não é celular, não. Celular eu entro na internet. Celular chega uma notificação. A Bíblia, ela pura, que é a palavra de Deus, Uhum. qual que é a notificação que pode chegar aqui? Só a notificação do céu. Aleluia. Só a notificação do Aí, céu. isso eu peguei agora. Você entende? Não tem distração. E as coisas aqui, ó, elas estão aqui para nos paralisar. Então, existem muitas coisas para nos distrair de ter comunhão com Deus. Agora, se eu vou ler a Bíblia no celular, eu tenho que estar focado. Porque a maior dificuldade que o ser humano tem é de ter comunhão com Deus. É de entregar o coração para Deus. Gente, Deus não quer saber se você é pregador, se você é cantor, se você revela. Tudo isso foi Ele que te deu. Ele quer saber se você se você está dando o seu coração para Ele. Porque os dons Ele te deu. Agora, o seu coração é só você que pode dar para Deus. E o Evangelho, ele se resume sempre ao coração do homem. O coração do homem precisa de uma regeneração. É bênção, glória a Deus. Eu sempre estou aqui agradecendo porque o bispo, nós andamos junto em várias lutas, nós andávamos em caminhos diferentes, mas por propósito nós andamos junto, porque Deus faz infinitamente mais. Mas isso vai ficar para outro dia, Outro episódio. porque quando ele vir, ele vai ter mais uma liberdade para trazer o testemunho e ali até mesmo agregar e edificar essas vidas. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês, o podcast do Poder é essa proporção de edificar, restaurar vidas, renovação de mentalidade, projeto dos céus e trazendo como o bispo trouxe aqui.
Às vezes o evangelho se só fica pensando entre quatro paredes. E o projeto não é esse. O projeto é restaurar aquilo que ninguém quer pôr a mão. É ir aonde ninguém quer ir. É avançar com o braço forte falando, não, quem trouxe nós é resultado da eternidade. O projeto que começou no céu. A nossa pátria não é aqui. Nós trazemos e edificamos aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas. O projeto está na nossa mão. Basta nós queremos permitir que o Senhor faça a vontade dele. Amém? Amém, amém. Para a gente poder finalizar, Tem mais uma tem pergunta? mais uma pergunta? Glória a Deus. Aleluia. Qual o conselho que o pastor deixa aos jovens que começou a todo vapor e por algumas decisões paralisou ou se afastaram dos caminhos? É forte. Eu fui esse jovem já. Hoje em dia, graças a Deus, meus irmãos estão me ajudando aqui, né? Vamos pra cima. Eu vou deixar o conselho, não é para um jovem, Pra todos. é para todos. A pessoa, ela começa e ela para. Porque lembra o que a gente estava falando aqui? Não sei se você acompanhou. O papel de Satanás é, em João 10 fala que o ladrão, e ali é o ladrão, mas ali o ladrão é uma tipologia de Satanás. Sim. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, a gente para por quê? Ou porque a gente foi morto, ou porque a gente foi roubado, ou porque nós fomos destruídos, os nossos sonhos morreram, foram destruídos. A gente para por quê? Porque a gente não foca o olho naquilo. Lembra que você estava falando agora da notificação? Sim. Se eu tiver focado naquilo, e aí a conversão ela fala de retornar ao caminho. Eu posso até receber uma notificação e olhar a notificação. Mas quando acabar a notificação, o que eu tenho que fazer? Voltar. Por que as pessoas não voltam? E aí ela abre uma porta para ela ir e não voltar mais. Se perde, né? Ela se perde. Então, qual o conselho que eu dou? Cara, olha para Cristo. A misericórdia dele, que nós não conseguimos cumprir hoje, vai se renovar amanhã. E amanhã o que eu tenho que fazer? Olha para Cristo de novo. E depois, o que eu tenho que fazer? Olha para Cristo. Se você olhar para Cristo e enxergar o amor, você não vai abandonar esse amor. Você não vai largar, você não vai paralisar de jeito nenhum. Então esse conselho não é só para jovem, é para todo mundo que está ouvindo esse podcast e que de alguma maneira saiu fora do caminho, ou paralisou, ou deixou de cantar, ou deixou de louvar, ou deixou de pregar, deixou de estabelecer aquilo que Cristo tinha que estabelecer na sua vida. Vou acrescentar algo aqui, bispo. O que eu entendo com isso? Altares incendiados acende altares apagados. E quando você está cheio do amor de Cristo, quando você está cheio do vigor da graça, da palavra, do poder, você não desiste de ninguém. Você vai atrás do soldado ferido, você vai atrás do soldado abatido, você vai atrás do soldado que está decepcionado. Quem disse que o Senhor chamou nós para deixar alguém no meio do caminho? Se Ele não abandonou nós, Ele vai abandonar aquilo que Ele fala, ao sentimento de Deus, que nenhum se perca. Por que eu não tenho que ter esse sentimento? Filipenses diz o quê? Filipenses 2,5 diz bem claro. Sabe que ele tem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Sim. Ei, o resgatador veio nos resgatar. Não pare de lutar. Se levanta, soldado ferido. Se levanta, soldado que foi ferido por palavras. Se levanta, soldado que grita socorro mediante o propósito da eternidade. Porque tem alguém que confiou em mim e você mesmo sem merecer. E a obra da cruz, ela está disponível. Só que precisa ser acessada. Tudo na sua vida você precisa acessar. Já está tudo pronto. Está tudo nas regiões celestiais. Precisa ser acessado. E aí, o que acontece? Satanás, ele vem o tempo inteiro para fazer a gente perder tempo. Vem com seta ali, seta daqui, seta de lá. Apocalipse 12:12 diz que Satanás foi lançado na terra. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele quer fazer a gente perder o tempo. E aí ele tenta, com as distrações, fazer as pessoas paralisarem, abandonarem, largarem, deixarem os projetos pessoais. Você pode fazer uma análise da sua vida. Quantas coisas você começou e você parou? Sim. Agora, Jesus, ele é o princípio e ele é o fim. Aleluia. Então você pega essa chave, aquilo que está paralisado no meio não está encerrado por Deus. Foi você que paralisou e deixou Satanás destruir. Então você precisa voltar agora e concluir o ciclo. Nem que você não vá usar, mas que você conclua. Porque Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Aleluia.
Assim, eu quero deixar o bispo dar o encerramento. E eu louvo a Deus. E mais uma vez, eu quero agradecer, mas vai ter mais uma pergunta. Vocês estão gostando? Quem quer, dá um joinha, compartilha aí o seu irmão, porque nós vai embora, nós estamos no poder da graça do Eterno. Aqui tem liberdade. Onde que está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Quero saber sobre a visão de algumas igrejas que não vão atrás dos jovens que se afastou devido às feridas causadas pelas próprias igrejas. Vamos lá. Qual que é o papel da igreja? Largar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Mas eu tenho certeza que em algum momento Deus também falou com essa ovelha perdida. E aí existe, às vezes, uma briga de ego. Se a igreja não vai atrás e a ovelha sabe qual que é o caminho, por que a ovelha também não vem até a igreja? Sim. E isso é o filho pródigo, né, bispo? Que bate dentro disso. Era o que eu ia falar. Era o que eu ia falar. Tá no mesmo espírito aí. Sim. Então a gente se encaixa em dois caminhos. A igreja precisa ir atrás. Mas o filho pródigo também pode voltar e ir até a casa do pai. Aleluia. Então eu quero falar com você agora que está abandonado pelas decepções. Talvez, se você olhar para o pai, você vai retroceder. Você vai retornar, aliás. Você não vai retroceder. Aleluia. Se a igreja não for até você, nós estamos sendo igreja hoje, estamos alcançando você. Glória a Deus. Vai até a casa do pai. Não precisa ser no Ministério Mapai. Vai em qualquer igreja. Mas vá e olhe somente para Cristo. Para você receber do amor do Pai e você ser enxertado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. E eu tenho uma chave nisso também. Não é o homem pródigo, não é o menino pródigo, é o filho pródigo. Porque, filho, ele sabe quem é o pai. Exatamente. Ele sabe a casa do pai. Ele foi em busca novamente. A gente tem que se arrepender muitas vezes, o nosso orgulho acaba nos prendendo. Eu mesmo fui um jovem que por muito tempo andei sem direção. Mas quando eu entendi quem era meu pai, nada mais me para. É isso. Glória a Deus. É isso. Ó, eu vou deixar algo bem claro aí. Nós pôs atrás daquele Zacó que foi dito jovem, que se perdeu e tal. Só que eu vou falar algo para você. Imagina você aí que está paralisado agora nesse momento e fala assim, eu vou voltar lá para casa do pai. Imagine a atitude do pai esperando você. O coração dele se enche de fervor, de alegria. O meu filho voltou. Aí fala, ei filho, tá com saudade dos carinhos meus, dos ensinamentos, dos cuidados meus? Imagina Deus te recebendo. Você tem que entender isso. Volta pro caminho, não perca tempo não, que Ele está te esperando. Ele é a base do amor. Você precisa de receber isso. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta, irmã? Não? Então eu quero primeiramente agradecer ao nosso convidado bispo, Thiago. Muito obrigado. Agradecer Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Agradecer ao pastor Ailton pela oportunidade que também me deu de fazer parte desse projeto. Agradecer pela mídia, a Emily. Deus abençoe sua vida. Nosso intercessor Henrique. Deus abençoe a vida do Senhor também. E a vida de todos vocês que estão aqui. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, tá bom? E também segue a gente no Instagram, Podercast. Segue a gente no YouTube, Podcast do Poder. Se inscreveu? Põe a notificação para poder chegar tudo e você estar acompanhando a gente, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está assistindo e aqueles também que não puderam assistir também sejam abençoados. Antes do pastor finalizar, eu vou responder a pergunta dele, né? E já finalizar aqui passando os Instagram. Você que quer entender um pouco mais sobre a nossa vida, Ministério Mapai, esse é o Instagram da igreja. A outra rede social, Thiago Gregório _BR. Thiago Gregório _BR. Você falou para eu deixar uma mensagem, né? Aquilo que... Amém. A mensagem que eu quero deixar é a mensagem mais pesada que pode existir na Terra. A palavra mais pesada que pode existir na Terra se chama liberdade. Por que a liberdade é tão pesada? Porque para você desfrutar da liberdade, você tem que estar preso a algo. E é muito difícil você ser preso a algo com voluntariedade, por coração, por desejo. Então, por exemplo, a Bíblia fala que aonde tem o Espírito de Deus,
tem liberdade. Mas para ter o Espírito de Deus, nós temos que estar presos a Cristo. Glória a Deus. Então, é muito fácil eu distorcer liberdade com libertinagem. Tem que tomar cuidado. Porque eu só tenho liberdade quando eu tenho Cristo. Ele veio para nos libertar de todas as áreas das nossas vidas. Todas as nossas prisões. Ele veio para edificar a nossa vida em todas as esferas. Então, busque a liberdade em Cristo Jesus. Essa é a minha mensagem para você. Se o homem te aprisiona, se uma situação te aprisiona, se uma condição te aprisiona, busque a liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se ele conseguiu pregar para libertar até os espíritos que estavam cativos, que dirá nós? Aleluia. É isso. É poderoso e glorioso o que foi feito aqui. Nós prestamos um culto ao Eterno. Agradeço a cada um que está assistindo, que vai compartilhar. E isso daqui não é sobre nós, não é para nós. É para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós traremos novos conteúdos. Se prepare que tem muita coisa boa por vir. Eu vou trazer o Bispão de novo. Isso daqui foi só um beijinho na flor. Você não sabe o que tem por trás disso. Tem um buquê ainda aí. Mas vamos devagar que vocês vão entender que o progresso é esse. Cada vez mais eu tenho uma honra sobre a vida dele, porque nós se ajuntamos pelo reino, porque um propósito começa, o Senhor fala assim, eu não uno pessoas, eu uno propósitos. E quando eu vi que a dimensão de reino era a mesma, eu falei, Bispão, né, vai dar uns mortal junto aí, vamos lutar aí nessa arena, mas o nome de Jesus será glorificado. E é uma honra servir Cristo do teu lado. Amém. Eu quero honrar você mediante a todos, que tudo que eu aprendi mediante essa trajetória e juntamente com você foi tudo para nos acrescentar no reino, nos introduzir para vencer o mundo e para compartilhar. Que expectativa de vida não para em nós, mas tem continuidade até que ele venha. E você acrescentou muito na minha vida e eu quero te honrar mediante aos homens, para eles saberem que existe homens idôneos e mulheres idôneas que continuam fazendo a diferença nessa terra. Glória a Deus. É isso. É isso. Muito obrigado a todos. Deus abençoe e uma ótima noite. Aleluia. Aleluia. Uma hora e Vai meia. tirar uma Uma hora e meia, tá vendo? Olha, já senta aí, vai tirar a foto. Só já. tira as garrafas agora e vambora. É.